Vamos falar agora de seguida de saúde além da prática clínica, prescrição social. Portanto, seguimos para um tema transformador, a prescrição social, que amplia o conceito de saúde para além da intervenção clínica, ligando pessoas, comunidade e bem-estar. E para este painel temos a keynote a doutora Ana Rita Pedro, que passo a apresentar. Portanto, a doutora Ana Rita Pedro é investigadora da Escola Nacional de Saúde Pública, instituição na qual se doutorou em Saúde Pública, mestre e licenciada em Política Social pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Desde o início da sua formação, dedicou-se a temas relacionados com as políticas de promoção da saúde, literacia em saúde, comunicação em saúde, percepções e envolvimento do doente. Integrou a Task Force para o desenho do Programa Nacional para a Literacia em Saúde, o Núcleo de Apoio Estratégico do Ministério da Saúde e o Fórum de Discussão sobre Relatórios de Avaliação de Tecnologias de Saúde, promovido pelo Infarmed. É atualmente coordenadora da Rede Académica de Literacia em Saúde e membro do Comprehensive Health Research Center. Doutora Ana, muito bom dia. Podemos começar então por ouvi-la. Muito bom dia. Antes de mais, permitam-me agradecer o amável convite para estar aqui neste congresso hoje e na pessoa da doutora Sónia Rebelo e do doutor João, agradecer muito à organização por nos permitirem estar aqui a apresentar aquilo que tem sido uma das nossas áreas de investimento nos últimos anos na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, que é a prescrição social. Prescrição social, saúde para além da prática clínica. Não restam grandes dúvidas que atualmente nós estamos num contexto de múltiplos desafios à saúde pública global. Temos alterações ao nível dos sistemas de saúde, as mudanças climáticas, o aumento das doenças não transmissíveis e das doenças crónicas, o envelhecimento da população, a saúde mental e, como ouvimos no painel anterior, também muitas questões relacionadas com a adoção e a implementação de tecnologias e inovação aplicada à saúde. Tudo isto também correlacionado aqui ou ligado às questões relacionadas com a equidade e com as desigualdades em saúde e desigualdades sociais. Sabemos atualmente que a pessoa, o cidadão, o ser humano, é influenciado por múltiplos fatores e estes podem ter um forte impacto na sua condição de saúde, nomeadamente na influência para o desenvolvimento de algumas doenças que muitas vezes poderão ser prevenidas. Fazem parte destes fatores a questão dos cuidados de saúde, mas também os comportamentos em saúde, o ambiente em que nos movimentamos, como sejam, por exemplo, as condições habitacionais, o meio envolvente do sítio onde eu moro, se tem espaços verdes onde eu possa caminhar ou não, onde eu possa respirar ar puro, ou se é uma zona com muito ruído, por exemplo, vai ter um forte impacto na minha saúde, e também os desafios ao nível dos fatores socioeconómicos, como sejam a situação perante o emprego, o suporte familiar, o rendimento, a noção de segurança e também a educação ou escolaridade. E é cada vez mais importante nós conseguirmos, ao nível da saúde e enquanto sociedade, darmos uma resposta efetiva àqueles que são os desafios societais que podem afetar a saúde e que afetam cada vez mais a saúde. Nós precisamos de ter ações concertadas ao nível da atuação nos determinantes sociais da saúde, precisamos de um maior foco em abordagens preventivas e de promoção da saúde, uma melhor articulação entre aquilo que são os cuidados de saúde, mas também aquilo que são os cuidados ao nível das esferas mais sociais, garantir uma participação ativa da pessoa no seu próprio processo de cuidados de saúde, e isto remete-nos logo para a questão da centralidade dos cuidados e das ações na pessoa e a sua capacitação, a sua melhoria, promoção de literacia em saúde,
e estamos aqui também a falar no quadro das respostas com uma matriz de colaboração multissetorial. E é neste contexto que surge aqui a prescrição social. E a prescrição social, por base, define-se como uma iniciativa que permite aos profissionais de saúde identificar pessoas com necessidades especiais específicas, não clínicas, mas com impacto na saúde e bem-estar, e através da coprodução de um plano de ação, estas sejam encaminhadas para respostas e recursos disponíveis na comunidade. A prescrição social tem por objetivo prevenir a doença, promover a saúde e o bem-estar, mas também dar apoio, auxiliar na gestão da doença. Num ponto de vista mais prático, não é? Aqui vou tentar passar-vos aqui uma ligação àquilo que é a prescrição social no contexto real de cada um. Imaginem o senhor Afonso, que nos últimos 10 anos foi cuidador informal da sua esposa com graves limitações, tanto ao nível cognitivo como ao nível motor. A senhora, infelizmente, morre e o senhor Afonso, que dedicou a sua vida dos últimos 10 anos e que atualmente já tem 70 anos, o que coincide com a sua reforma, fica sem o seu principal objetivo de vida, que é o cuidar da pessoa que precisava de cuidados, o reformar-se e o ficar sozinho em casa e isolado. O senhor Afonso vai ao seu médico de família e o que é que o médico de família repara? O senhor Afonso está cada vez mais isolado e sozinho em casa, que não tem cuidado com a alimentação, porque como está sozinho, deixou de ter que cozinhar obrigatoriamente para uma família, come o que lhe dá jeito, quando dá jeito, começou a desenvolver sintomas de ansiedade e de depressão ligeira, está a aumentar de peso e o que é que o médico de família faz? Quais são as coisas que ele tem à sua disposição no contexto de saúde? Cuidados de saúde e farmacologia. No entanto, o médico de família sabe, quando voltar a ver o Sr. Afonso dali a 6 meses, se nada mudar na sua vida social e pessoal, o Sr. Afonso vai estar exatamente com a mesma condição de saúde ou pior. E é neste enquadramento que surge aqui a prescrição social, que vai permitir ao médico, não é, identificar esta necessidade, vai permitir ao médico encaminhar o Sr. Afonso para respostas que já existem na sua comunidade. Porque o importante é que volte a ter objetivo de vida e volte a ter um propósito para sair de casa, para conviver, para criar outras dinâmicas. Mas já lá vamos ao circuito da prescrição social. Relativamente aos benefícios desta, ela atua em 4 grandes áreas, tem benefícios ao nível da saúde e bem-estar individual, mas também ao nível da família e da comunidade, garante uma interação entre os vários setores e atua também nos aspectos da sustentabilidade do sistema de saúde. Ao nível individual, a evidência diz-nos que melhora a qualidade de vida, melhora a saúde física, existe uma maior integração social e uma participação mais ativa, existe uma maior autonomia e capacitação e também promove estilos de vida. Ao nível das comunidades, por exemplo, estamos a falar de respostas mais ágeis e eficientes, estamos a falar de comunidades mais inclusivas e resilientes e de uma melhor interligação entre o indivíduo e os serviços que compõem a sua comunidade como um todo. Ao nível do sistema de saúde e também a tocar nas questões da sustentabilidade, estamos a falar de promoção de modelos de saúde baseados em valor e centrados na pessoa, estamos a falar de redução da carga de doença na população, principalmente em doenças tendencialmente evitáveis, e uma diminuição dos custos dos cuidados prestados com uma redução do consumo desnecessário de medicamentos. E em relação aqui ao circuito, como é que a prescrição social funciona na prática? E voltamos aqui ao exemplo do Sr. Afonso. Por exemplo,
O médico de família ou profissional de saúde identificou estas necessidades do âmbito mais social, da esfera mais social, que estão a ter muitos impactos ao nível da saúde do Sr. Afonso, e referencia para uma consulta com o prescritor social. É como que uma sinalização desta pessoa para uma consulta com o prescritor social. Os prescritores sociais, tradicionalmente, têm sido a figura do assistente social, mas não tem que ser assim. Outras pessoas com competências para tal podem assumir este papel de prescritor social, sejam psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, agentes da comunidade. Não é obrigatório que seja o assistente social. No entanto, é aqui o prescritor social que tem um papel fundamental, pois é ele que desenvolve em conjunto com a pessoa o plano de ação personalizado. E o que é isto do plano de ação personalizado? É a junção daquilo que são as características da pessoa, as necessidades que a pessoa tem, com as respostas que existem na comunidade para aquele caso em concreto e para as motivações daquela pessoa em concreto. Por isso, o prescritor social tem que ser um profissional que seja conhecedor daquilo que são as necessidades da pessoa, mas também um amplo conhecedor daquelas que poderão ser as respostas ao nível local e ao nível da comunidade. E que respostas é que dão resposta, e passa a redundância, aqui às necessidades das pessoas. A pessoa é encaminhada para a resposta social, podem ser, por exemplo, cursos de pintura, workshops de cozinha, passeios de trichó, atividades mais lúdicas, atividades artísticas, atividades ligadas ao meio ambiente, ou à natureza, ou ao mar. Estamos a falar de respostas muito enraizadas na comunidade. E aqui não estamos a falar de duplicação de trabalho, estamos a falar da criação de pontes entre dois grandes setores que são enormes, não é? Que é o setor da saúde com o setor da comunidade, que tradicionalmente quase que funcionam em paralelo, e aquilo que nós queremos fazer é criar aqui pontos de ligação, através da prescrição social, entre o setor da saúde e o setor social. O papel do prescritor social também é aqui muito importante naquilo que nós chamamos a contra-referenciação, que é o prescritor social vai acompanhar a pessoa em diferentes momentos deste processo. Vai encaminhá-la para a comunidade, mas depois há consultas de seguimento. E durante estas consultas de seguimento podem ser identificadas necessidades clínicas. Então, o prescritor social faz aqui este retrocesso da pessoa para, novamente, os cuidados de saúde. E este retrocesso pode ser um retrocesso positivo, porque pode ser preciso um ajuste na terapêutica, podem ser precisos ajustes ao nível daquelas que são os complementos à prática clínica, etc, etc, etc. Não é uma iniciativa nova, é uma iniciativa muito recente em Portugal, mas esta já está em franca expansão, não só a nível nacional, mas ao nível internacional. A prescrição social teve a sua origem em Inglaterra e, desde então, nunca mais parou. Inclusivamente, a prescrição social está incluída no NHS em Inglaterra, faz parte do Serviço Nacional de Saúde poder referenciar para a prescrição social como para qualquer outro tipo de consulta. E esta é talvez aquela ambição que todos temos em Portugal, que isto um dia também venha a fazer parte do Serviço Nacional de Saúde. Atualmente, nós em Portugal já acompanhamos mais de 10 iniciativas de terreno, já foram referenciadas no âmbito dos projetos que acompanhamos mais de 1.500 pessoas e trabalhamos atualmente com mais de 100 parceiros em projetos que são dinamizados ou que são de iniciativa, não necessariamente das unidades de cuidados de saúde, mas também alguns projetos cujo o modelo de governação está centrado em organizações do terceiro setor, outros que estão centrados na academia, que são promovidos por nós na academia, e também
promovidos pelas comunidades intermunicipais e pelas próprias autarquias. Trago-vos só aqui alguns exemplos práticos de alguns projetos que estamos a acompanhar no âmbito da prescrição social. Este foi o primeiro projeto de prescrição social a decorrer em Portugal, que foi muito focado na Baixa, na USF da Baixa, com o professor Cristiano Figueiredo e com a doutora Anabela Coelho, e que teve a sua base num trabalho conjunto entre a Academia, a Escola Nacional de Saúde Pública, e a ULS de São José. No âmbito deste projeto de prescrição social em Lisboa, foram referenciadas 1.298 pessoas, sendo que quase 78%, ou mais de 78%, destas pessoas aderiu efetivamente a pelo menos uma consulta de prescrição social. E este projeto, que ainda está em curso e cada vez maior e a reunir mais parceiros, atuou em conjunto com 45 parceiros, sejam autarquias, juntas de freguesias, institutos públicos, IPSS e outras organizações não governamentais. E foi curioso, porque este projeto tem uma componente quantitativa, mas também qualitativa, porque neste tipo de experiências é sempre muito importante falarmos com as pessoas e recolhermos aquilo que são as percepções reais da pessoa em discurso direto. E, por exemplo, nós tivemos aqui algumas avaliações, alguns trechos de entrevistas, como, por exemplo, quando estou a fazer a viagem, isto relativamente aos passeios de Trixó sistematizados, eu consigo esquecer os problemas que estão na minha cabeça. Eu consigo ali rir, brincar, consigo ser outra pessoa. Ou o nosso participante número 9, sim, e aprender coisas que eu gostaria de aprender e que nunca tive uma oportunidade devido aos meus pais. Pinturas e coisas assim. Adoro fazer essas coisas, adoro. E porcelana, essas coisas assim. Ou seja, as pessoas viram também aqui na prescrição social motivações que já tinham, uma concretização de atividades que sempre gostaram de fazer, mas que ainda não tinham tido a oportunidade. Nós também estamos a desenvolver aquele que é o projeto Connect, que é muito focado na natureza e nas atividades com o mar, no contacto com as atividades como o surf, como os mergulhos, etc. É focado em crianças dos 6 aos 12 anos com necessidades psicossociais e a sua ligação com os aspectos da natureza. Tem por objetivo o projeto Connect avaliar a implementação da intervenção da prescrição social e os fatores relacionados, por exemplo, a aceitabilidade, a adoção, a adequação, avaliar também os impactos que esta tem ao nível da saúde mental e da qualidade de vida de crianças e famílias e, porque precisamos também de começar a fazer estes estudos ao nível das intervenções para podermos tomar decisões, pretendemos estimar o impacto económico desta intervenção. Estamos atualmente a trabalhar neste projeto com a Unidade Local de Saúde de Santa Maria, com a do Oeste e também com a da Amadora Sintra. E contamos com o apoio da União de Juntas de Freguesia, União de Freguesias do Seixal, Rentela e Pai Pires e também com a Junta de Freguesia do Laranjeiro Feijó. Estas são as etapas do projeto Connect, não vos vou amassar com estas, mas que têm a ver aqui também com o circuito da prescrição social. Depois temos outro projeto que não está tão focado nas questões relacionadas com a iniciativa das unidades de cuidados de saúde, mas está muito centrada nas respostas da comunidade e nas organizações que atuam na comunidade. O projeto Unlock pretende contribuir para a integração multinível de jovens que experienciam vulnerabilidades através da criação de uma solução inovadora, preventiva, assente nas abordagens da prescrição social, literacia em saúde e mudança comportamental. E este projeto tem foco em jovens e jovens adultos entre os 16 e os 29 anos com necessidades psicossociais.
E podemos estar a falar de pessoas com necessidades ao nível da saúde mental, pessoas que não estão integrados em nenhum processo de educação ou de formação, os jovens NEET, que não estudam nem trabalham. Estamos a falar de migrantes, estamos a falar de pessoas portadoras de deficiência ou de alguma incapacidade. O projeto está a decorrer ao nível da região norte. E temos aqui o desenho fundamental do projeto, em que está muito assente em metodologias inclusivas e participativas, como sejam as metodologias de Photovoice. Temos também um projeto a decorrer muito interessante na área da saúde materna, que é o Music and Motherhood, que foca aspectos relacionados com a saúde mental em recém-mães que experienciam vulnerabilidades. E este projeto tem mostrado, já temos alguns resultados preliminares, uma redução de sintomas de depressão pós-parto e um aumento da percepção de suporte social, que era os objetivos deste projeto. E, como viram no slide anterior, ele é focado em aulas de canto, em sessões de música com mães que foram mães muito recentemente e que experienciavam de alguma forma a sintomatologia de depressão pós-parto. E temos também aqui em discurso direto algumas avaliações que nós retiramos das entrevistas. Por exemplo, foi excelente, tiraram-me de casa porque eu ficava em casa num quarto fechado sem saber por onde ir e agora fiz amizades, conheci novas pessoas. Ou sentimos mais à vontade, podemos ser nós mesmas aqui dentro e esquecemos os problemas lá fora. Temos um momento de paz e convivência e aprendemos umas com as outras. É muito interessante neste projeto também retirar daqui as dinâmicas de grupo entre estas mães e com os seus bebés e com as nossas técnicas que trabalham neste projeto. Aqui, relativamente àquelas que podem ser as principais barreiras ou os fatores facilitadores da implementação da prescrição social em Portugal. E está aqui o artigo que dá base, dá corpo a este trabalho e tem muito por base aquilo que aconteceu, aquilo que tem sido a experiência em Lisboa. Mas os nossos facilitadores podem estar organizados em 4 grupos fundamentais. As características e comportamentos dos profissionais e equipas mais jovens, mais proativas, mais sensíveis aos determinantes sociais, a motivação e receptividade das equipas e as características do gestor de projeto podem ter aqui um forte impacto no sucesso da implementação da prescrição social. Ao nível das estratégias de comunicação, é importante que exista uma comunicação frequente dentro da equipa e um dinamismo das reuniões e participação coletiva, para isto ser tido como um trabalho de todos. A proximidade e trabalho intersetorial, um envolvimento constante da comunidade, o trabalho em rede e a proximidade efetiva, e depois ao nível do apoio externo e dos recursos e organização. O apoio da alta gestão e reconhecimento público é muito importante, nós precisamos aqui de um enquadramento organizacional também para dar corpo a novas soluções, a novas iniciativas. Depois, a presença física da assistente social nas unidades de saúde também funcionou muito bem neste projeto e a iniciativa ser de foro bottom-up, de baixo para cima e muito focada naquele que é o papel dos link workers. Ao nível das barreiras que devem ser trabalhadas, alguns desafios que nós temos que ter em consideração e que temos que os ir trabalhando, aparece sempre a questão da resistência à mudança. Se as equipas sempre fizeram assim, se as estruturas sempre trabalharam desta forma, às vezes é difícil fazer aqui o clique para mudar os procedimentos. Depois também a falta de financiamento e de recursos humanos com tempo alocado a testar e a desenhar estas novas iniciativas no plano concreto. O tempo de espera para consultas de prescrição social é um desafio que é preciso lidarmos com ele e termos cuidado logo desde o primeiro momento, para não desmotivar as pessoas, temos que garantir que os tempos de espera são pequenos
a questão das respostas da comunidade. Muitas vezes, para determinadas situações em concreto, podem faltar respostas específicas ou pode haver uma saturação das respostas e vagas disponíveis. Depois também ao nível da prescrição social e do conhecimento sobre prescrição social. Como é uma intervenção relativamente recente, falta ainda aquilo que é o conhecimento, que é a consciência, tanto do que é a prescrição social, como os seus benefícios e os seus reais impactos, tanto na sociedade como até nas unidades de cuidados de saúde. Os fatores facilitadores da implementação de prescrição social estão aqui resumidos neste esquema, não é? E nós agrupamos habitualmente entre fatores de contexto, não é? A colaboração entre os setores e um apoio mais efetivo das lideranças e também os fatores relacionados com a abordagem da implementação, os suportes técnicos, a formação, é muito importante a formação e a supervisão, o acompanhamento destas iniciativas e a capacitação dos profissionais de saúde para estas novas intervenções. Este é o percurso, é o caminho que a prescrição social tem seguido em Portugal, desde a sua primeira estratégia de implementação em 2018, depois enfrentámos aqui os constrangimentos que todos enfrentámos, que foi da pandemia, mas que nunca parámos, continuámos a executar os projetos e a crescer ao nível da prescrição social e em 2024 lançámos a Rede Prescrição Social Portugal. A Escola Nacional de Saúde Pública tem feito um real esforço e um real investimento no acompanhamento e na dinamização da prescrição social em Portugal. Nós criámos também, quando do lançamento da rede, o nosso Centro de Conhecimento sobre Prescrição Social, que tem 3 eixos fundamentais. A consultoria técnica científica no desenho, implementação, monitorização e avaliação de iniciativas de prescrição social, o apoio ao reforço de competências de todos os envolvidos nas iniciativas de prescrição social, sejam os profissionais de saúde, os profissionais do setor social, os link workers ou as estruturas da comunidade, e também a dinamização da rede de prescrição social de Portugal. Porque nós acreditamos verdadeiramente que é importante a partilha de experiências sobre estas iniciativas que são recentes para nos ajudarmos mutuamente e nos organizarmos para fazer mais e melhor. Lançámos o primeiro manual de apoio à implementação de iniciativas de prescrição social, que é um livro físico, e lançámos também o primeiro curso online sobre prescrição social, que está disponível de uma forma quase continuada. É um pequeno curso de 28 horas online, de forma totalmente assíncrona. Cada um pode fazer o curso no seu timing, nas suas disponibilidades, e é muito vantajoso para quem quer saber um pouco mais sobre o que é isto da prescrição social e como é que se pode dar corpo à prescrição social. Já vos falei aqui do lançamento da rede de prescrição social, que atualmente conta com diferentes profissionais de saúde, do setor social, das autarquias, os próprios utentes do serviço de saúde, investigadores, gestores e decisores políticos. E tem por objetivo 4 áreas fundamentais: promover um conhecimento sobre prescrição social em Portugal, desenvolver e partilhar recursos conceptuais e metodológicos, disseminar a evidência sobre prescrição social e conectar pessoas, grupos e redes, organizações com interesse e com trabalho na prescrição social. Este é o nosso contacto. Quem gostar de saber mais, esteja completamente à vontade para nos contactar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana, pela sua excelente apresentação. Seguem-se agora os nossos oradores convidados a comentar este painel. Vamos ter connosco em vídeo o Dr. António Barros, presidente da Federação Portuguesa de Vela, que infelizmente não pode estar aqui presente, pois está neste momento a participar numa regata de competição, mas não quis deixar de dar o seu contributo para este debate e desejar um bom congresso a todos nós, portanto iremos assistir ao seu vídeo um pouco mais à frente. Temos também o professor José Marmoleira,
professor associado no Departamento de Desporto e Saúde, na Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Évora. É licenciado em Ciências do Desporto e Psicologia, mestre em Exercício e Saúde e doutor em Motricidade Humana. Desenvolve investigação a nível dos benefícios do exercício em diversas condições de saúde. Colabora com a SPEM no projeto Erasmus Mais Active and Mindful, que tem como principal objetivo promover a prática de exercício por pessoas com esclerose múltipla. A juntar-se também a este painel de oradores temos a doutora Vera Bonvalot, diretora executiva da Associação Novamente. Começou a carreira em novas tecnologias, onde trabalhou 15 anos. Depois de uma passagem pelos laboratórios farmacêuticos, é, nos últimos 16 anos, diretora executiva e membro fundadora da Associação Novamente, tendo experiência direta enquanto sobrevivente de dano cerebral adquirido. Desde 2024, preside ao Mecanismo de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, reforçando a defesa de direitos e a supervisão, de políticas públicas. Atua também a nível europeu como vice-presidente da Brain Injured Federation and Families Europe e como membro executivo da direção do Fórum Europeu da Deficiência, com responsabilidade pelas áreas da juventude e da saúde. Bom dia aos dois. Vamos começar então por ouvir o professor José Marmeleira. Bom dia, professor. Bom dia. Posso avançar? Com certeza, pode sim, pode sim. Ok, bom dia a todos, bom dia a todas que estão aqui comigo neste painel e também aqueles que eu não estou a ver, mas que estarão a assistir em casa, onde quer que estejam. Portanto, bom dia a todos, espero que estejam a usufruir deste congresso que já vai sendo uma tradição anual, tal como já vai sendo uma tradição a minha presença aqui no mesmo congresso. Diria que já sou um cromo repetido aqui no congresso, mas já me conhecem, alguns até pessoalmente. Agradecer à SPEM o convite aqui para estar presente. Eu não preparei nenhuma apresentação para projetar, não sei, eu tenho apenas algumas informações e alguma conversa para fazer. Não sei, Sónia, se posso avançar nesse... Sim, claro que sim, pode avançar, doutor, faça as Sim. suas Pronto, de considerações. qualquer maneira fico disponível para qualquer questão que possa Sim, depois no surgir, final algum podemos debate que possa colocar algumas surgir. questões. Sim, sim. Até aqui em formato de mesa redonda. Claro. Pronto, eu sou aquela personagem que aparece para falar sobre exercício todos os anos aqui no Congresso e não quero mais aparecer, ou pelo menos falar sobre a questão da prática do exercício e da importância que tem sobre aquilo que é a qualidade de vida e o bem-estar de todas as pessoas. Nós sabemos que o exercício hoje em dia é estudado não só do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista terapêutico, não é? Portanto, este exercício é algo que nós devemos fazer e tem muito a ver também com a ideia de algumas barreiras e facilitadores para a prática do mesmo. Mas eu começaria por falar pela questão do custo-efetividade ou do custo-benefício da prática do exercício, neste caso para a esclerose múltipla, que é isso que estamos aqui a falar hoje essencialmente. É talvez uma das estratégias com mais, neste momento, evidência científica daquilo que são os benefícios para as pessoas em diversas dimensões. Obviamente, não só, mas também para os sintomas da esclerose múltipla, que vocês tão bem conhecem, a questão da fadiga, a questão da dor, mas também, e outros sintomas, mas também para questões muito funcionais. Isso é muito importante. A atividade física, o exercício, tem uma influência muito importante, por exemplo, sobre a força muscular. E estou aí em casa, algumas pessoas a ouvir-me e a pensar que se calhar essa é uma daquelas componentes da aptidão física que eu necessito de desenvolver. Deixaria esta mensagem para as pessoas com esclerose múltipla, que a força muscular é fundamental ser trabalhada. Desde logo porque tem uma relação muito próxima com uma condição de saúde que é a sarcopenia. E a sarcopenia tem a ver com perda de massa muscular associada à perda de força e associada à perda de funcionalidade. Tudo aquilo que queremos evitar ou queremos retardar em pessoas que têm uma patologia, como a esclerose múltipla, que nós sabemos que é progressiva. Portanto, esse é um aspecto fundamental.
Depois, outro aspecto fundamental e que tem a ver com esta questão das barreiras e facilitadores. E tem a ver com esta ideia dos custos. É verdade que há formas de exercício que têm custos, não há que duvidar sobre isso. A ida a um ginásio tem custos. Frequentar algum tipo de uma piscina de âmbito privado tem custos, etc, etc. Certo, e isso é uma barreira para algumas pessoas. Mas também é verdade que o exercício se consegue fazer em alguns momentos de forma gratuita. Essa também é uma verdade. Nós podemos fazer as nossas caminhadas, nós podemos fazer o nosso trabalho de força, flexibilidade e até de agilidade pessoal, ou seja, individualmente, isso é possível. Obviamente que implica aqui alguma literacia do ponto de vista físico, com certeza, mas isso é possível. Portanto, a atividade física tem uma coisa muito, e o exercício tem uma coisa muito interessante. Há uma panóplia de escolhas que são possíveis. E acho que todos nós conseguimos encontrar alguma oferta ou algum tipo de exercício que nos possamos identificar mais, que nos possamos sentir melhor na sua prática. Portanto, é também algo que eu queria deixar aqui para o público. Aquela ideia de não tenho tempo, será talvez, às vezes é uma questão muito mental, não é? Encontrar recursos e encontrar vontade para fazer exercício. Mas não é pela falta de tipos de exercício, diria eu, ok? Portanto, eu acho que o tempo que é muitas vezes apontado, eventualmente não será o principal fator real que evita que as pessoas façam o exercício. Esta é uma área que eu acho muito importante ser estudada no futuro e que eu vou dedicar algum tempo também no futuro, que é quais são os motivos pelo qual as pessoas com esclerose múltipla não têm ainda os níveis de participação que nós todos desejávamos em programas de exercício. A esse propósito, não poderia deixar de falar sobre o projeto Active and Mindful, que foi aqui falado pela Sónia. O projeto nós desenvolvemos com o SPEM durante 18 meses, se eu não estou enganado, terminou em maio. Vamos tentar retomar no futuro, vamos ver se é possível. Este é um projeto de promoção da atividade física, do exercício, estamos a falar de exercício, com acompanhamento, neste caso, na altura de forma síncrona, online, em que nós realmente tivemos um conjunto de pessoas em todo o país, incluindo ilhas, a participar num programa de exercício, neste caso, do ponto de vista síncrono, acompanhado por uma técnica, neste caso, mestre em exercício e saúde. E os benefícios, consultarem a página do projeto, eu pedi há pouco à organização que depois colocasse o link para a página do projeto, e os benefícios foram imensos. Neste tipo de projetos, eu acho que é importante devolvermos às pessoas alguma coisa. E se olharem para a página do projeto, vão encontrar às tantas os resultados do mesmo. Eu falava no início da minha apresentação sobre esta questão do custo e efetividade. O que vocês vão ver lá, em termos de efetividade, são benefícios a nível físico, a nível dos sintomas, a nível da funcionalidade, portanto, benefícios imensos de saúde mental, saúde mental. Portanto, vejam por favor o site. E para além disso, destacar também que deixamos disponíveis online um conjunto de recursos em vídeo com uma boa qualidade, que foram cuidados, que vão de encontro a várias dimensões da aptidão física, componentes da aptidão física. Importante trabalhar a questão da força, como eu disse, fundamental, mas também a aptidão cardiorrespiratória, também as questões que têm a ver com flexibilidade, muito importante também a questão do equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, há uma perda assinalável de equilíbrio em algumas pessoas com esclerose múltipla, e isso tem custos em termos de funcionalidade. E depois, olhar um pouco para o nosso corpo, para a nossa consciência corporal. Temos também lá exercícios online focados na consciência corporal. Temos 3 níveis de funcionalidade e em função dos níveis de funcionalidade que temos na página, vocês podem depois escolher o perfil, têm, e procurar os exercícios mais adequados para cada nível de funcionalidade. Foi um produto do projeto que ficou disponível para todos. Não sei, Sónia, se quer que se continue, se digo mais alguma coisa aqui sobre o exercício, já passei a mensagem, não Sim, sei. pronto.
Penso que do lado dos participantes já terão então o link onde poderão aceder ao projeto do Active and Mindful e saber mais informações. Se calhar agora passaria então a palavra à doutora Vera Bonvalot. Muito bom dia, doutora, faça favor. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Ora, estou aqui no meu papel de diretora da associação novamente e parece-me que será pertinente contar-vos o que é que faz a associação dentro do contexto, na parte do contexto que é o tema aqui hoje. Portanto, na associação nós apoiamos pessoas que sofrem um dano cerebral na sua idade jovem ou adulta. Portanto, pessoas que não estavam preparadas para esse acontecimento, é um acontecimento que, aliás, pode acontecer a qualquer momento, mas é súbito. Ou seja, um AVC, um aneurisma, uma anóxia, um traumatismo crânioencefálico. Estamos a falar de uma pessoa que está no seu dia, com tudo programado para este dia, para amanhã, para depois. Achamos sempre que temos tudo controlado, não é verdade? E de repente sofre um traumatismo crânio ou um AVC, vai parar ao hospital e tem como preocupação máxima, se é que está consciente, salvar-se e depois reabilitar-se e recuperar ao máximo. Na associação, normalmente entramos em contacto com a família nessa fase dos agudos e começamos a desenhar o plano da família e da própria pessoa para uma reabilitação máxima e com qualidade de vida e com felicidade. Isto porquê? Porque passamos a ser quase que um membro da família, mas o único que sabe o que é isto sofrer um dano cerebral, o que é isto ser uma pessoa completamente diferente daquilo que julgávamos que viríamos a ser, porque tudo muda na nossa vida, e porque sabemos todos os recursos que a sociedade tem, cá em Portugal, direitos, e por isso vamos devagar e ao longo do tempo acompanhando a família e com estes nossos conhecimentos orientando ou facilitando a orientação, porque a família sempre é que decide, vamos dando a informação necessária para que faça o seu caminho. E porquê é que eu estou a contar isto e porquê é que isto poderá ser pertinente para o tema aqui hoje? Porque nós estamos a falar de uma pessoa que tinha um papel no mundo, que tinha um papel no emprego, que tinha um papel na família, que de repente deixa de existir esse papel. Porquê? Porque a pessoa está completamente diferente. Porque estamos a falar de uma pessoa que, quando acabar o seu percurso do hospital e até se tiver sorte de centros de reabilitação, quando chegar a casa, é uma pessoa que, quando não foi orientada ainda pela associação novamente, não tem objetivo, não tem nada. E mais ainda, vai pela primeira vez ver-se ao espelho e já não é aquele doente do hospital, portanto agora sou eu quem sou eu. Agora que não me mexo aqui e que falo de outra maneira, as pessoas não me entendem, estou sem memória, não me consigo concentrar, não me consigo fazer entender, enfim. Porquê é que estou a contar isto? Para vos dar um exemplo, por exemplo, de um Gonçalo. O Gonçalo tinha um filho bebê e uma filha teenager e era diretor de uma empresa. Num passeio de bicicleta sem capacete, teve um traumatismo crânio, passou uma semana em coma, induzido. Enfim, novamente nessa altura começou a acompanhar a esposa e a filha mais velha, no sentido de explicar-lhes o que é que vem aí, o que é uma pessoa que vive com dano cerebral, depois de um dano cerebral, como é que se podem organizar lá em casa. O Gonçalo era quem trazia o ordenado, não vai ser mais quem traz o ordenado lá para casa, vai ter que haver uma alternativa a essa solução, mas mais ainda vai ter que haver uma alternativa para os papéis dentro de casa, para o Gonçalo ter uma felicidade nesta nossa forma de ser. Sabemos nós, por estudos que fizemos, que ao fim do ano, as pessoas com dano cerebral, só 7% é que mantêm os amigos, ao fim do ano a família continua desorientada e os cuidadores, membros da família, começam a estar esgotados e eles próprios com alguma doença. Porquê? Porque normalmente não era orientado o próprio para uma felicidade e por um caminho, que tem tudo a ver com as coisas que aqui estão a ser ditas. Porquê? Porque no caso, por exemplo, deste Gonçalo, eu vou saltar o apoio que demos em fases agudas à família e na preparação da casa e por aí fora. Quando o Gonçalo chega à casa, a filha estava a caminho de um Erasmus, e ainda bem, porque entrou em conflitos com o pai, porque o pai dava ordens que para ela não tinham qualquer senso nem sentido, porque dizia às 10 vezes, porque ele esquecia, tinha dito as outras 9, e porque era uma coisa que ela já tinha respondido e que não fazia sentido. Portanto, foi para Erasmus. O bebê
ótimo, cresceu com o pai e ama o pai da maneira como ele é, não houve problemas aí, mas o Gonçalo não tinha a capacidade de ficar sozinho em casa com ele para cuidar dele, isto porque tem uma baixa concentração, portanto nem sequer, e memória, nem sequer consegue se lembrar se já deu o almoço a ele, portanto corremos o risco de vários almoços seguidos ou esquecer-se que tem o bebê mesmo no quarto a dormir e ver de vez em quando como é que ele está. Sabemos nós da nossa experiência que este Gonçalo não pode ficar em casa as 24 horas dias, sobre 24 horas dias, enquanto a filha tem uma vida ativa, a mulher está a dar tudo o que pode neste momento para 2 empregos, para sustento da casa. E também sabemos que esta pessoa ainda não se ama e não se conhece. E por isso é essencial estar em alguma atividade ou projetos que façam, conviver com outros, um dos pontos, outro, ter uma vida social na rua, não em instituições de pessoas com deficiência, isso não são adequadas para estes casos. E depois estar a receber estímulos cognitivos, porque a reabilitação deste cérebro vai ter continuidade e vai ser muito, muito importante. E para estes 3 temas, tem muito a ver com a primeira oradora, que gostei muito de ouvir, porque para estes 3 temas, normalmente o que fazemos é propor alguns projetos que existem, como por exemplo o projeto Viver Novamente, que temos há vários anos na Novamente, que é, este Gonçalo entrou num projeto que de certa forma faz uma reabilitação, estimulação cognitiva e estimulação de inserir na sociedade. O que é que eles fazem neste projeto? Juntam-se durante a tarde, várias pessoas tiveram dano cerebral, sem os cuidadores, só com as pessoas da associação novamente, e não vão para áreas nenhumas de deficiência de instituições. Vão estar sempre na sociedade, vão visitar museus, vão fazer workshops que existem, às vezes até gratuitos nas câmaras onde eles vivem, workshops de cozinha ou de saúde, e vão fazer uma série de desportos que nós vamos apresentando a eles, como o golfe, surf adaptado, cavalos, já fizemos mergulho, bossa, que é uma coisa muito mais baratinha de fazer e temos muitos parques bonitos para fazer, ténis adaptado, enfim, uma série de propostas desportivas onde eles vão experimentar os vários desportos para ver qual é que realmente gostam. Antes de nós termos este projeto, e agora isto vai um bocadinho para o Dr. José, eles não aceitavam nós a propormos irem para desporto. Sentiam que ir para um desporto adaptado era assumir uma deficiência que eu não estou preparado, não gosto de estar com aquelas pessoas que lá estão, eu não sou aquela pessoa, não me apetece ir para aquele ambiente. Enquanto que este projeto que é uma inserção gradual e sempre na sociedade, e faz eles experimentarem os vários desportos que nós conseguimos que eles experimentem, porque não conseguimos uma panóplia total. Claro. Vela é uma das que conseguimos que repita-se mais vezes, porque tem apoio. Enfim, eles vão vendo aquele que gostam mais e aquele que os ambientes gostam mais e que podem, eles próprios depois, fora do nosso projeto, fazê-la todos os dias, se quiserem, em vez de ser pontualmente nestes projetos. O que é que começa a acontecer aqui nestes encontros, neste projeto de capacitação? Há um confronto entre a pessoa e outros pares que também tiveram dano cerebral e um confronto entre esta pessoa e pessoas da sociedade sem termos o cuidador ao nosso lado. Portanto, se alguém me faz uma pergunta, sou eu que a tenho que responder e não o meu cuidador. E se eu estou perante uma situação em que não consigo subir um degrau, sou eu que vou resolver isto com os meus pares e até normalmente mediante, digo-vos, uma grande boa disposição e um ambiente muito leve que nem somos nós a estimulá-lo, existe naturalmente nestes grupos uma boa disposição, que é um bocadinho contraditório àquilo que a pessoa tinha sozinha em casa, porque normalmente estão a entrar em depressão sozinhos em casa. Nestes projetos nós tentamos sempre que haja algumas atividades que sejam mesmo estímulo cognitivo e em alguns deles vemos se é preciso um acompanhamento extraordinário de maior estímulo cognitivo ou de acompanhamento psicológico ou terapêutico. E então aí é nas partes da manhã que fazemos as propostas, porque o projeto é só à tarde. Portanto, neste programa de recapacitação, acabamos por depois puxar as pessoas para o futuro delas. Portanto, estão aqui
2, 3 anos, conforme a gravidade da sua situação, e depois vamos desenhar o plano do quem sou eu e qual é o meu papel no mundo. Então, há uns que vão para emprego, porque já se conhecem, já se amam, já sabem quem são e já estão habituados a lidar com a sociedade sem ter o cuidador ao lado. Há outros que, por várias razões, não podem ir para emprego, vão para voluntariado. E há outros que não, que fazem projetos eles próprios, às vezes até de testemunho da sua vida, ou que vão para a área do desporto e de competição. Com grande alegria, temos alguns casos desses. Pronto, e então eu resolvi contar-vos esta história e partilhar esta história, porque de facto estas áreas do desporto, estas áreas de estar num programa de reabilitação em que inclui inserção na vida da sociedade, de ir a museus, de ir a workshops, é o que os faz reabilitarem-se de verdade neste seu programa de ser uma nova pessoa e ter um novo projeto de vida, um novo objetivo de vida. Isto não é rápido, não é de um dia para o outro e não é numa sala com um psicólogo que se consegue fazer sozinho. Tem que ter uma panóplia de soluções em que eles experimentam e que estão sempre a falar com a sociedade e com pares que também tiveram dano cerebral. Portanto, se de facto isto fizesse parte também de um plano que viesse desde a área da saúde, seria perfeito. Eu novamente não tinha aí emprego, era ótimo. O nosso objetivo não é continuarmos o resto da vida, seria que Portugal oferecesse estes caminhos e estes desenhos para cada pessoa no seu local e mediante os seus, aquilo que gosta, aquilo que é a sua vida e é o seu novo eu. Portanto, achei que seria interessante partilhar isto. Eu espero ter ido de encontro às expectativas quando me convidaram para aqui. E obrigada àqueles que estiveram com atenção e não se desfocaram. Que eu falo. Muito obrigada, doutora. Obrigada por esta linda partilha. Pegando aqui na deixa do desporto, precisamente, vamos então, e antes de abrirmos espaço para questões, vamos então assistir ao vídeo que o doutor António Barros, presidente da Federação Portuguesa de Vela, nos deixou. Para nós, a vela inclusiva é estratégica. Nós estamos há cerca de um ano na Federação e esse eixo para nós foi sempre o que é que podemos melhorar e aumentar a nossa penetração. Inclusivamente, estamos agora com um projeto muito importante que o próprio Governo valorizou e neste plano, neste plano que vai agora entrar em vigor, Nacional do Desporto, inclusivamente vai dotar de verbas para, nomeadamente, equipamento e poderá vir a estar a vela adaptada e os barcos, e estes barcos incluídos nesse financiamento, que é, nós queremos aumentar a capilaridade da vela adaptada em Portugal. Hoje em dia estamos muito presentes no litoral, que é onde era até agora a vela em geral, a grande presença, mas nós estamos com um grande projeto de águas interiores. Outros países, temos a Suíça, temos a Bélgica, temos a Holanda, são países de grande tradição de águas interiores e tradições de sucesso. Nós em Portugal nunca explorámos, nós explorámos muito pouco as águas interiores. Isto é importante referir numa ótica que é assim, neste projeto que estamos a desenvolver e começou há um ano, e com quem andamos em contacto com várias autarquias para virem a ter vela, e a vela adaptada faz parte desse pacote. A nossa ideia é proporcionar um alargamento da rede e, portanto, permitir que, se calhar, nos próximos anos, a vela adaptada e a vela inclusiva pode estar dispersa por todo o país. Isto pode ser um fator também importante para podermos chegar a mais pessoas e, inclusivamente, com as câmaras, eventualmente com unidades de saúde dessas áreas, vir também a fazer programas ligados à saúde. Acho que nenhum de nós tem dúvida que fazer vela é um sentimento de liberdade, de arejamento, que permite a pessoas que às vezes não conseguem fazer determinadas coisas no seu dia-a-dia, quando chegam à água, é-lhes permitido. Os barcos, inclusivamente, e podemos falar de todo tipo de problemas. Uma pessoa tetraplégica pode
pode fazer vela inclusiva. E se calhar não pode fazer muitos outros desportos. E, portanto, acho que nós temos que pegar numa coisa que é, realmente a vela inclusiva é um dos desportos que mais pode ser praticado por qualquer deficiência que se tenha e qualquer problema que se tenha. E também, por outro lado, o abrirmos para além do litoral ao interior, se calhar vamos chegar, ou vamos potencialmente chegar a muitas pessoas do Portugal interior que têm muito pouca oferta, de, eu diria, de desporto, de ações que as possam também incluir. E, portanto, este era o ponto de partida que eu acho que é importante. Por outro lado, isto, a experiência que temos das pessoas quando vão fazer vela inclusiva, para elas é, e temos esses, inclusivamente, relatos desses gravados, é o momento alto da semana deles. Esperam por aqueles dias que vão fazer, que é a altura onde estão, é a altura onde estão mais felizes porque se sentem mais capazes e menos dependentes. Pronto. E portanto, acho que isto em termos psicológicos é uma terapêutica que deve ser apoiada. A vela inclusiva não é uma vela que se possa dizer é uma atividade muito dispendiosa. Não, é acima de tudo uma atividade que precisa de colaboração de cuidadores. Esse sim, eu diria que é o maior entrave que teremos a diversificar por todo lado a vela adaptada. Porque é preciso pessoas que acompanhem até aos postos náuticos, às estações náuticas, até aos clubes. É preciso pessoas que colaborem no seu transporte, muitas destas pessoas até lá. Portanto, acho que isto sim é uma área onde, para conseguirmos aumentar muito a capacidade de trazer pessoas para a vela adaptada, temos que aumentar, sejam por voluntários, e nós temos casos em Portugal de clubes que trabalham muito bem com os voluntários, pessoas que vão lá, que estão reformadas e que vão lá ajudar. Algumas delas nada têm a ver com a vela, mas dão esse aporte à comunidade e ajudam e funcionam lindamente. Por exemplo, isso é uma parte importante. A questão da rede de transportes, muitas vezes, para levar para lá, eu acho que são coisas que as câmaras municipais e outros parceiros, inclusive as instituições, podem colaborar nisto. Se nós conseguirmos desenvolver uma rede assim, ter os polos de vela no litoral, onde já temos muitos, mas também no interior, conseguimos envolver as instituições, as autarquias, o próprio governo, a ajudarem a termos um plano que ajude a pôr as pessoas das instituições ou das suas casas nos clubes ou nas estações, e depois envolvermos uma comunidade de cuidadores e de voluntários. Eu acho que isto é tudo muito mais do que o próprio dinheiro para praticar a modalidade. E, portanto, acho que nisto devemos investir. Fazer vela é certamente contribuir muito mais para a felicidade e para o sentimento de liberdade do que estarem a fazer uma outra modalidade, por exemplo, num pavilhão. E, portanto, acho que temos todo este caminho para fazer, mas também há uma outra vertente, que é que temos de desenvolver, que é também, por exemplo, a vertente recuperada, a recuperações de lesões, a recuperação de deficiências que têm e que podem promover a que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida porque praticam desporto. Acho que a vela também pode ser uma oferta para essas pessoas. E, portanto, por que não virmos a poder contratualizar com os governos, com as autarquias, com as instituições, haver programas, tal como há com a natação. A natação tem programas com o Estado, de recuperação. E, portanto, porque não também vimos a ter isso com a vela? E acho que isso é um ponto de partida que devemos chegar ao governo e às instituições para começarmos a trabalhar. Eu acho que claramente há uma coisa, a vela nisso poupa dinheiro, ou poderá potencialmente poupar dinheiro ao Estado. Pessoas que têm problemas, nomeadamente psicológicos, e se nós conseguirmos dar-lhes a eles melhor qualidade de vida também nisso, se calhar, muito provavelmente, vão ter menores dependências de medicamentos. Se nós conseguirmos que mais pessoas com outros tipos de deficiências, nomeadamente, que têm que praticar e fazer exercício
para poderem ter uma vida mais ativa, certamente a vela terá um menor investimento para o Estado do que essas soluções do dia a dia de hoje. Mas também há uma outra componente que eu acho importante. A vela adaptada pode ser também uma vela adaptada, porque eu acho que há uma coisa que é assim: a nossa comunidade, cada vez mais vivemos mais anos, e as pessoas, a partir de determinadas idades, têm algumas dificuldades em praticar desporto. A vela adaptada, dentro do que é os barcos que temos e o programa que temos, pode ser uma ótima solução também para pessoas em estado mais avançado de idade poderem praticar algum desporto. E isso obviamente vai certamente contribuir para que tenham uma vida mais saudável e com isso também contribuírem para irem menos aos cuidados de saúde e também menos para consumirem menos medicamentos. Excelente apresentação, uma visão muito interessante. Estamos a ficar aqui com o tempo um bocadinho já apertado, por isso tenho só aqui umas questões muito simples para colocar. Iria começar pela doutora Ana, porque sei que está também com o seu tempo limitado e que depois tem que sair. Doutora Ana, é possível que algumas prescrições sociais venham a beneficiar de comparticipação? Por exemplo, a prática de exercício físico. Algumas pessoas poderão não ter recursos económicos para, por exemplo, pagar uma mensalidade de um ginásio ou de um clube desportivo. Isso é um dos objetivos a longo prazo da prescrição social? Há algum país em que isso já seja uma realidade? Muito obrigada pela excelente questão e vou começar a responder de trás para a frente. Okay. Existem países em que isto já acontece, nomeadamente o Reino Unido, em que a prescrição social está já enquadrada no Serviço Nacional de Saúde e é uma resposta efetiva de promoção da saúde, prevenção da doença e de gestão de cuidados de saúde. Mesmo em Portugal, nós tendemos a pensar as respostas do ponto de vista formal. Agora, quando me colocaram esta questão, quando se fala de prática de exercício físico ou de atividade física, remetemos logo para ginásios e para clubes. E muito bem, é um facto. Mas existe todo um outro contexto também de estratégias de promoção da atividade física, muitas delas não formais, mas organizadas ao nível da comunidade, que também elas próprias se podem constituir como respostas da prescrição social. Vejam, por exemplo, as atividades relacionadas com as autarquias. As autarquias têm tido um papel preponderante, penso que era há pouco... foi o nosso convidado anterior da Federação de Vela que dizia a natação, por exemplo, já contempla apoios, porque não outras atividades. E, efetivamente, os municípios, principalmente nas áreas de interior, têm tido aqui um papel preponderante na disponibilização à comunidade gratuitamente de atividades relacionadas com a prática da atividade física, seja natação, seja ginástica, seja yoga, seja o que for. Por isso, já acontece, até nestes projetos que nós estamos a acompanhar, de haver muitas iniciativas do âmbito social que não têm qualquer tipo de encargo para o beneficiário, seja no exercício físico, seja nos workshops de cozinha, seja nas aulas de pintura, seja nas aulas de surf, por exemplo. Existem outras formas de disponibilizar estas vagas às pessoas que estão enquadradas em iniciativas, em estratégias, em programas relacionados com a prescrição social. Certíssimo, obrigada pela sua resposta, doutora. Obrigada. E obrigada pela sua participação neste painel. Agradecemos imensamente a sua excelente apresentação. Se quiser, pode sair. Eu sei que está com alguma pressa. Exato, efetivamente estou com muitas limitações de tempo e peço imensa desculpa, mas vou ter mesmo que sair. Muito obrigada, foi um gosto enorme participar neste ilustre painel e ver que todas as nossas 4 apresentações estão absolutamente interligadas entre si, nesta visão da saúde para além da prática clínica. Muito obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Seguimos então agora aqui com uma questão para o Dr. José Marmeleira. Professor, existe alguma resistência de pessoas com esclerose múltipla, já com diagnóstico há vários anos, em fazer exercício físico
por considerarem não serem capazes, de certa forma, ao tentarem, e sentem-se frustrados por não conseguirem? Por exemplo, um projeto como o da associação, novamente, pode fazer a diferença nesse sentido, ao experimentar várias modalidades em grupos de pares? Pois, não tenho uma resposta absoluta para a questão, mas tenho aqui algumas. Por exemplo, com a questão de, voltando ao seu projeto do Active and Mindful, a conclusão que chegou, ou seja, se chegou a alguma conclusão depois deste Sim. projeto, e conseguiu ver aqui alguma resistência, por exemplo, por parte das pessoas com esclerose múltipla a entrarem no projeto? Claro, é sempre um pouco enviesado, porquê? Porque à partida teremos que olhar para quantas pessoas no universo que tiveram contacto com a informação do projeto é que mostraram interesse. Essa informação nós não temos, isto é, quantas pessoas receberam a informação em casa, tiveram informação sobre o projeto, mas não manifestaram interesse em participar. Temos apenas aquelas que manifestaram interesse em participar. Já há um certo enviesamento, isto é, já há um certo perfil nas pessoas que nos procuraram. Ainda assim, nem todos aqueles que inicialmente mostraram interesse, depois efetivamente iniciaram o programa, e também é verdade que nem todos aqueles que começaram o programa se mantiveram no mesmo. Apesar de a taxa de manutenção ter sido bastante elevada, há que referi-lo. E isso tem a ver com as questões, na minha opinião, do que foi um acompanhamento técnico, porque nós tivemos sempre grupos relativamente homogéneos, por nível de funcionalidade, com acompanhamento técnico. Apesar de ser à distância, nós tínhamos um técnico de exercício, uma técnica de exercício e saúde, que prescrevia, que conduzia e que acompanhava as pessoas. E isso, obviamente, terá facilitado a manutenção das pessoas. Mas voltando aqui à questão desta ideia, desta resistência. Isso é um fator muito importante na psicologia do exercício. E tem a ver com esta ideia de autoeficácia. É um dos fatores mais importantes no que tem a ver com a adoção de um estilo de vida mais ativo, neste caso na prática de exercício, também serve para outras dimensões. Mas na área do exercício é uma realidade. Se eu não me sinto capaz de ter comportamentos, mobilizar recursos para participar em determinada iniciativa, neste caso em determinada prática desportiva ou de exercício, obviamente que eu vou evitar essa participação. Não há dúvida sobre isso. Haverá muitos fatores que estão na base depois dessa baixa noção daquilo que é a minha própria capacidade de participação. Porque, atenção, como eu dizia há pouco, há soluções para todos. Todas as pessoas, independentemente do nível de funcionalidade, é perfeitamente possível a prática de exercício. Obviamente, há muitos tipos de exercício e há muitos níveis daquilo que é a exigência desse mesmo exercício. Em relação a esta questão aqui, no fundo, deste facilitador, a prática por pares é um facilitador. É um facilitador. Eu posso praticar com alguém que não tem uma deficiência, não tem uma condição de saúde como a minha, mas posso também fazê-lo com alguém que tem uma condição de saúde como a minha. Portanto, isso às vezes até facilita. Ter, no fundo, aqui uma mentoria, por assim dizer. Ter aqui um bom exemplo. E a psicologia do exercício, e não só, diz-nos que nós também aprendemos muito e somos muito motivados pelo que observamos. E se observamos alguém que realmente que tem as mesmas características, condição que eu, e foi capaz, foi bem sucedido, portanto, neste caso, em comportamentos de exercício, então eu também serei capaz. Portanto, há aqui muitos fatores que influenciam realmente a adesão, mas o facto é, temos ainda poucas pessoas a praticar, apesar de toda a gente saber, só para fechar aqui, isto é importante perceber, eu acho que ninguém em casa duvida que o exercício é muito importante. Acho que esta informação já existe. Então haverá outros fatores que são responsáveis para que esse passo não tenha sido dado ainda por algumas pessoas. Atenção, já foi dado por muitas pessoas também. É preciso ter esta perspectiva positiva. Não sei, Sónia, se respondi à sua questão. Sim, respondeu com certeza. Obrigada, professor.
Deixando aqui agora uma última questão para depois fecharmos então a sessão, gostaria de perguntar à doutora Vera, portanto, na sua opinião, como é que se poderia implementar ou facilitar o acesso então a estas atividades para contribuir para o bem-estar de pessoas portadoras de deficiência e se existem dificuldades e barreiras nesta implementação? Se sente que existem? Mas na implementação da prescrição social ou na implementação de um projeto de reintegração? Neste caso da prescrição social. Como se conseguir a prescrição social tem que ser uma coisa ao nível do governo, eu não sei responder como é que poderíamos conseguir. Claro. Talvez juntando-nos todos e mostrando até que ponto é que isto é imprescindível para uma recuperação e reabilitação de uma pessoa que sofre, no meu caso, danos cerebrais. No caso de outros colegas, outras situações. Para nós é impensável uma recuperação de uma pessoa que sofre um dano cerebral sem este tipo de caminho. É completamente impensável, porque é uma pessoa que se tem que redesenhar. Teve é um bocadinho diferente da situação que vocês vivem na CPEM. Temos imensos pontos muito comuns e temos outros que são divergentes. Os divergentes é que a nós acontece tcharam, tudo num instante. E de um segundo para o outro é radical a mudança na pessoa. E a partir desse ponto é que tem que se reconstruir e tentar melhorar naquilo que conseguir e pensar no seu futuro e no novo eu. Portanto, esta parte é diferente. O que é bastante semelhante é que estamos a viver transformações da nossa vida brutais que têm a ver também com a nossa própria eu, que está a ficar diferente. Portanto, toda a nossa interação e todo o papel que nós temos na sociedade tem que ser pensado e revisto. Mais ainda, a nossa pessoa tende a precisar de reabilitação e recuperação e por isso a necessidade de desporto, de interação com a sociedade, de não isolamento, de conhecimento, de conversa com pares. Portanto, se isto é tão necessário, aliás, tão fundamental para vários grupos na sociedade, então tem que ser parte de um caminho de reabilitação ou de reintegração. Então, além de saúde, além de projetos como apoios de psicologia ou de reabilitação em centros, temos que considerar que o produto de reabilitação que o Estado tem como participar vai mais além disso. Vai para o dia-a-dia, porque o dia-a-dia continua a ser um caminho de reabilitação. Portanto, talvez falar dessa forma aos decisores públicos e mostrar até que ponto é que isto é fundamental. Não sei se respondi. Sim. Mas voltando agora aqui à parte, por exemplo, do utente, do lado do utente, na sua experiência com a associação e com as pessoas que vão recebendo, existe essa resistência por parte das pessoas na reabilitação, na sua reabilitação? As primeiras tentativas de projetos que fizemos, já lá vão alguns anos, era só grupos de pares, não foi atrativo. Alguns vieram, mas para buscar algumas informações concretas e não queriam continuar a lidar com os outros. Outras foi só um determinado desporto, esse então não teve sucesso nenhum. Até que começámos a pensar que fizemos um leque de perguntas a um grupo restrito, não foi muito grande, a perguntar o que é que os poderia atrair e fazer sair de casa. O nosso objetivo naquela altura era sair de casa para primeiro trabalharmos este perigo do isolamento que existe. E, além disso, o perigo de dependência total do cuidador. Porque o cérebro está cansado, por isso se alguém fizer tudo por mim, às tantas eu começo a aceitar. Portanto, se nós fizermos aqui uma separação, há maior possibilidade de independência. E então aí começámos com projetos que eram completamente só a favor da pessoa, ou seja, que trazia benefícios, que era levar a uma sessão que o museu tinha especial de visita, mas que ainda por cima oferecia não sei o quê, e então nós íamos sem os cuidadores, nós num ponto de encontro encontrávamos com estas pessoas, levávamos ao museu, trazíamos, portanto elas não sentiam ali que estavam primeiro a ser lidadas com pessoas com deficiência e sentiam de facto algum ganho naquilo.
E devagarinho é que fomos aumentando conforme lidávamos com estes grupos, vendo o que é que eles aceitavam também experimentar. Pronto, e assim chegámos ao que temos nestes últimos anos, que é um projeto que temos, damos-lhe o nome de Viver Novamente, é uma brincadeira com associação novamente e também com a nova cabeça novamente. E a oportunidade que temos que depois sofrer um dano cerebral, de que é uma nova vida. Então este projeto Viver Novamente já tem a panóplia daquilo que descobrimos que é o que os atrai mais, que é um misto entre viver na sociedade, o que a sociedade tem de oferta para mim, outro, experimentar desportos adaptados sem eu me sentir que estou num grupo da CERSI, onde está uma data de gente com deficiência, e eu ainda não me sinto uma pessoa com deficiência, porque não nos sentimos pessoa com deficiência. Isso é um caminho longo que temos que levar para aceitar. A primeira vez que se diz, pela boca para fora, eu sou uma pessoa com deficiência, leva às vezes anos, porque não estamos interessados, nem nos interessa o rótulo sequer, não queremos saber disso. Portanto, se nos dizem, está aqui um projeto da pessoa com deficiência, vai para lá, para esta instituição, nem pensar. Portanto, não sentem isso também. Portanto, acabámos por ir tentar buscar aquilo que os atraía mais e fomos moldando às pessoas o projeto. Claro que isto não é possível em todas as zonas do país, porque nem todas as zonas eu tenho a riqueza de experimentar várias áreas desportivas, muito menos a um custo baixo, porque para este projeto ser possível, e eu tenho zero apoios do Estado, eu tenho que lutar contra os custos, e os custos são elevados. Portanto, quando eu experimento os desportos, até tenho algumas parcerias, só vivemos de parcerias, nós na nossa associação novamente, onde quase que é custo zero. Esta experiência. Os que ficamos mais tempo, que foi o golfe, foi a vela, foi o ténis adaptado, chegou a haver vários anos também de natação, polo aquático, enfim, já foram projetos que nos foram negociados com o custo mais baixo. Portanto, o projeto nem sequer é sempre o mesmo, nós de ano para ano mudamos, as próprias pessoas que estão no projeto vão dizendo o que é que gostariam mais e o que é que não gostam de todo. Fizemos uma vez uma experiência de pintura, não acharam interessante, não se faz mais. Tivemos um ano inteiro de teatro que gostaram imenso, mas depois terminou no teatro mesmo, mas não se fez mais, acharam que aquilo roubava-lhes muito tempo do resto, do desporto e das outras áreas. Pronto, e portanto é um projeto que foi um bocadinho de encontro ao que os próprios disseram que aceitavam e lhes atraía. Muito obrigada, doutora, pelas suas partilhas. Obrigada também, professor José Marmoleira. Ficou evidente que gerar valor também significa olhar para a pessoa inteira, para a sua vida, o seu bem-estar e o seu contexto. Encerramos assim então este painel. Muito obrigada mais uma vez. Vamos também fazer aqui então uma pausa para almoço. Já estamos todos a precisar de comer alguma coisa. Retomamos às 15 horas para a segunda parte do programa, portanto, a parte da tarde. Enquanto isso, vamos também passando aqui uns vídeos que podem sempre ir assistindo. Até já e um bom almoço para todos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Tudo bom, obrigado. Tudo bom.